Esse vírus da gripe suína que circula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo. Mariana, estamos diante de um vírus ainda mais forte e complexo. E diferente, Ana, que só começamos a conhecer há 15 dias. Isso significa que a nossa experiência anterior não conta muito agora no combate a esse novo tipo de vírus e os médicos têm que começar praticamente do zero. Essa não é a primeira epidemia de gripe que a humanidade enfrenta. E o maior medo é que, mais uma vez, milhares de pessoas não resistam à doença. O vírus da gripe só foi identificado em 1930, 12 anos depois da gripe espanhola, matar mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, foram 350 mil. Entre as vítimas, o presidente da República, Rodrigues Alves. Ao longo do século, 20 outras pandemias. 1957, a gripe asiática fez cerca de 2 milhões de vítimas fatais. Era a mutação de um vírus comum em patos silvestres, que se combinou com o vírus da gripe humana. Em 1968, uma gripe parecida começou em Hong Kong. Mesmo com planos de contingência da Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas morreram. Em 76, o primeiro surto registrado de gripe suína provocou pânico nos Estados Unidos. Soldados de uma base de Nova Jersey foram infectados. Um morreu. Até hoje não se sabe como a doença começou e depois desapareceu. Mais recentemente, uma ameaça de pandemia alertou o mundo: a gripe das aves. O primeiro relato de infecção ocorreu em Hong Kong em 1997, quando o vírus causou doença respiratória em 18 pessoas, das quais 6 morreram. 6 anos depois, o vírus ressurgiu com casos também na África e na Europa. Das 400 pessoas atingidas, 257 não resistiram. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, o surto atual de gripe suína combina proteínas de diferentes origens. Esta infectologista faz parte de uma rede de observação internacional da gripe e relata o que já se sabe sobre este vírus. As poucas amostras que foram avaliadas mostraram que a maior parte das proteínas que tem nesse vírus são de origem suína. E o restante, em torno de 20%, são proteínas que já se viu em vírus humanos e vírus aviários em populações anteriores. Então, ajudando você em casa a entender, isso significa que o vírus é mais complexo do que aqueles que os cientistas já estudaram até hoje. Este é o modelo ampliado do vírus influenza, responsável por todas as gripes do mundo. Ele é composto por 2 proteínas de superfície, que na representação são estes pontos vermelhos e amarelos. Se houver alguma mutação nas proteínas, um novo tipo de vírus terá sido formado. O material genético do vírus da gripe se divide em 8 pedaços, que formam as proteínas da superfície. Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina, criando novos subtipos. Foi o que aconteceu nos porcos, no México. O diretor-presidente do Instituto Butantan, que está desenvolvendo vacinas contra a gripe aviária no Brasil, diz que o risco está na forma de propagação. Quando passa de homem para homem, porque ela pode se manter no homem, agora independe do porco, né? Você não precisa ir na fazenda para pegar a gripe. Um fator que preocupa os pesquisadores é a alta fatalidade em jovens. Assusta quando são jovens, são saudáveis, mais resistentes que no velho. O velho pega qualquer coisa e morre. Mas quando começa a ser jovem, é mais preocupante. De acordo com as primeiras informações, crianças e idosos estariam sendo menos atingidos. 2 faixas etárias que são vacinadas contra a gripe comum todo ano pelo governo mexicano. Nós não sabemos se existe alguma proteção ainda que parcial. Há muitas especulações. Será que houve algum papel protetor de vacinas anteriores que são contemplados para crianças e para idosos no México? Nós não sabemos, mas é uma situação diferente do que a gente observa também em pandemias. E é uma situação grave. A vacina para este tipo específico de gripe suína não existe e ainda pode demorar no mínimo 6 meses para ser desenvolvida. Mas se a gripe é detectada logo no início, existem medicamentos que ajudam a conter a multiplicação do vírus dentro do organismo.
Existe tratamento, o governo brasileiro mesmo possui esse medicamento num estoque estratégico, que é um estoque para o enfrentamento da epidemia ou da pandemia, se for o caso, né? E esse remédio só funciona se for tomado 48 horas do início dos sintomas, né? Então é preciso reconhecer logo, existem exames laboratoriais que podem ser feitos rapidamente e o tratamento sempre é benéfico e é o único que nós dispomos no momento. E nós recebemos aqui em nosso estúdio o médico Celso Granato, que também é professor da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, o que todos se perguntam é, eu estou aqui no Brasil, em casa, trabalhando, corro algum risco? Olha, só corre risco as pessoas que tiverem contato direto com uma pessoa proveniente de uma região de risco, onde foram identificados casos. Quer dizer que quem não vai ao médico, quem não foi ao médico, não precisa se preocupar, correr às farmácias, comprar os remédios? De forma nenhuma. Por que que os jovens estão sofrendo mais com esse tipo de vírus? Como é que ele mata? Essa é uma característica interessante desse vírus que nos remete a outras epidemias de gripe no passado que mataram mais jovens. Aparentemente o que acontece é uma superreação do organismo. No indivíduo que é velhinho ou numa criança muito pequena, é uma reação fraca, uma reação que, na medida certa, controlada bem pelo organismo. Os jovens têm uma reação exagerada e essa reação exagerada pode provocar, dentre outras coisas, uma inundação do pulmão por uma série de líquidos, né, por soro, e isso encharca o pulmão. Quer dizer, o próprio trabalho de combate ao vírus acaba prejudicando os órgãos do próprio corpo. Exatamente. É uma coisa esquisita, né, difícil de entender, mas é assim que acontece. O Renato Machado tem uma pergunta para o senhor lá do Rio de Janeiro. Doutor Granato, a Miri Leitão, como mencionou aí, nós estamos diante de um vírus desconhecido ou de uma gripe que pode se chamar de gripe mexicana? Olha, ele é um vírus novo, né? Ele é um vírus que veio da fusão, da mistura de uma série de vírus de aves, de seres humanos e de porcos. Cada vez que isso acontece, nós não temos uma experiência prévia com esse vírus. Então, representa um desafio novo para a nossa imunidade. Portanto, é um risco. As pessoas, doutor, que moram em áreas rurais próximas a rebanhos de porcos e tal, ficam preocupadas, obviamente, quando ouvem falar em gripe suína. Há motivo para preocupação ou não? Olha, nós não temos ainda informações precisas se os primeiros casos foram observados em pessoas cuidadoras de porcos, pessoas que têm fazendas onde se criam porcos. Provavelmente isso aconteceu, mas esse dado a gente ainda não tem. Agora, em princípio, isso pode acontecer, né? Se esse vírus é recombinado e misturado no porco, que é um animal que faz isso na natureza normalmente, essas pessoas estariam sob um risco maior de entrar em contato com esse vírus pela primeira vez. Agora, professor, o consumo, comer a carne de porco, traz algum risco? De forma nenhuma. O vírus, ele é um ser muito simples. Isso, o próprio cozimento da carne, a fritura, o calor, já destrói o vírus. Quer dizer, o importante mesmo é não entrar em contato com o vírus. Essas máscaras funcionam para quem tem que viajar para o México, para quem tem que ir para os locais de contaminação. Usar a máscara funciona? Protege bastante. Não é de uma forma absoluta, mas protege bastante. Qual é o percentual de óbito, de morte? Quantas pessoas que pegam a gripe acabam morrendo? Olha, os dados que nós temos até agora são de 6%. É possível que esse número seja menor, porque quando nós começamos uma epidemia, a tendência é a gente ver os casos mais graves. Então pode ser que nós estejamos agora superestimando o número de mortes, mas por enquanto é 6%. Dr. Celso Granato, muito obrigada por sua participação e as informações aqui no Bom Dia. Muito obrigado.